Uma vez na Universidade de Brasília, o meu amigo José Oswaldo Meira Pena, embaixador, que estava dando lá uma aula de filosofia política, ele fez um teste com os seus alunos. Ele perguntou a que classe social eles pertenciam. Né? Parentes. Eram todos filhos de burocratas. Brasília, a cidade só tem burocrata. E eles responderam tudo. Burguesia, proletariado, né? Clero. Responderam tudo, menos burocracia. Ou seja, você tinha uma classe inteira de estudantes universitários que ignoravam a sua própria classe social e, no entanto, tinham uma série de opiniões, né, sobre a estrutura de classe, sobre a economia, a luta de classe, etc, etc. Quer dizer, aí a alienação começa a se tornar uma coisa cômica. Tá certo? E evitar esta comédia é justamente o nosso objetivo aqui. Tá certo? Esta ligação muito íntima, esta quase identidade entre a autoconsciência mais pessoal e o conhecimento no seu sentido mais universal e científico, isto é um elemento básico, tá certo, da tradição filosófica desde Sócrates. E isso se torna particularmente claro com Santo Agostinho. E mais tarde se tornará mais enfático ainda com a obra de René Descartes. Certo? O que faz Santo Agostinho? Santo Agostinho está tentando responder a certos problemas filosóficos, mas ele percebe que entre ele e as elevadas questões filosóficas que ele está colocando, existe um intermediário. Quer dizer, ou seja, ele não está enfocando esses conceitos filosóficos tal como um anjo olharia as ideias platônicas. Tá certo? Mas ele é um ser humano real e ele sabe que entre esse ser humano real e as ideias universais da filosofia existe um hiato. Quer dizer, nós não temos um conhecimento direto dessas ideias universais como tem Deus ou como tem os anjos. Tá certo? Nós só temos, na verdade, o conhecimento das coisas concretas e imediatas que fazem parte da nossa vida, e que são o tecido da nossa experiência diária. E nós procuramos, por trás delas, os conceitos universais que as articulem e as expliquem. Mas esses conceitos universais são vistos, chegam até nós de uma maneira obscura e confusa, tá certo? Como num espelho obscuro, como dizia São Paulo Apóstolo. Tá certo? Portanto, Agostinho nota que a mente dele, que a inteligência dele não parece ser um órgão totalmente apropriado para aquelas grandes questões que ele está colocando. E ele pergunta: o que me separa desta inteligência universal capaz de apreender essas grandes realidades de uma maneira mais nítida, mais clara? E ele percebe que o que atrapalha, que aquilo que está no meio, o espelho opaco, é constituído pela sua própria personalidade. Essa personalidade é cheia de temores, de preconceitos, de auto-engano. E ele percebe que ele precisa limpar esse espelho antes de poder enxergar alguma coisa claramente ali. Então ele empreende esta obra magna, que são as Confissões. As Confissões são, vamos dizer, um gênero literário que ele inventa. Não que não existissem autobiografias antes. Para os interessados, eu sugiro a obra clássica do Georg Misch, M-I-S-C-H, que chama História da Autobiografia na Antiguidade. Tá certo? E existe uma série de gêneros autobiográficos antes. Tá certo? Mas esses gêneros autobiográficos não nos trazem a presença de uma pessoa real como as Confissões de Santo Agostinho nos trazem. Você vê que, por exemplo, existem autobiografias egípcias. Né? Então, o faraó egípcio que ia ser enterrado, era enterrado junto com ele uma narração da sua vida. Mas essa narração mostrava somente os grandes feitos que ele tinha realizado como chefe de Estado,
e as virtudes das quais ele se imaginava o portador, porque era essa imagem que ele queria transmitir para os deuses. Então ele suprimia, né, os erros, os pecados, as vergonhas, todos os micos que ele pagou ao longo da vida, suprimia isso e aparecia somente a parte bonita. Do mesmo modo, quando vê as autobiografias, quer dizer, greco-romanas, são autobiografias de personagens públicos, eles contam a vida pública, por exemplo, de Júlio César, né? Ou de Marco Túlio Cícero. Em suma, não há esta voz pessoal que você observa nas Confissões de Santo Agostinho. Mas é claro que as Confissões não são só um livro autobiográfico. Confissões são um livro de filosofia da mais alta qualidade. E o segredo é que Agostinho percebeu a raiz do conhecimento filosófico no autoconhecimento tomado no sentido da confissão cristã. E você não vai num confessionário para você contar as grandes coisas que você fez. Você vai para contar justamente aquilo que você jamais contaria em público. E é exatamente isso que Agostinho conta em público. Não com detalhes, porque ele não quer escandalizar ninguém, tá certo? Não com uma especulação masoquista deprimente, tá certo? Mas com uma sinceridade de quem se lembra, por exemplo, de que já no bercinho, né, tinha maus pensamentos, né? Ele já queria o mal da mãe dele quando ele estava no bercinho e assim por diante. Quer dizer, ele volta até a raiz das suas primeiras experiências e ele se confessa.